Pai querido, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de poder estar aqui para aprender mais da tua palavra. Senhor, nos dá, Senhor amado Deus, conhecimento, sabedoria e entendimento para compreender e aprender, Senhor, aquilo que nosso professor Robson vai passar para nós nessa tarde. Continua conosco, amigo Espírito Santo, nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí? Semana passada nós concluímos o livro, né? Tá chovendo aí? Tá chovendo aqui, começou. Tipo, correr lá fora lá Está chovendo aqui. tirar a roupa ali do sol. Aqui tá um sol aqui no sítio de rachar coco. Ah, que benção, né? Peraí, deixa eu ver. É. Eu sei que tava molhando ali a janela. Pois é, aí na semana passada nós concluímos já o livro de Origens Bíblicas. E aí agora é com vocês, o que vocês querem? A Rosa tá com as dúvidas aí, vamos tirar as dúvidas dela aí. Isso, pergunte. Aproveite. Mas não venha com pergunta, onde está a Arca da Aliança, por favor. A dúvida acho que é do Isso foi um aluno aqui na sede, aí ele perguntou, pastor, tem uma dúvida. Eu falei, rapaz, faça a pergunta, faça aí. Aonde está a Arca da Aliança? Eu olhei para ele, rapaz, tu tá brincando, né? Essa é a tua dúvida? Aí eu respondi, tem uma passagem bíblica que fala a respeito dele, da Arca da Aliança. E que supostamente ela está em outro lugar. Mas tá tranquilo a respeito disso, né? Vamos das dúvidas chegando aí. Vamos das dúvidas. É. Tá chovendo aí, Dudu? Ah, está ouvindo? Tô ouvindo. Vamos ver. Tá chovendo aí? Tá chovendo aí, irmão Nildo? Acho que ele não tá ouvindo, não. Tá chovendo aí, irmão Nildo? Na sua casa? Não ouvi. Tá chovendo aí na sua casa, irmão Nildo? Ô, tá não, irmão. Tá não? Ah, graças a Deus. Né? Mas do lado de fora tá, né? Também não. Ah, então tá da benção, que aqui tá chovendo. Aqui em casa tá chovendo também. Forte. Ué? Não, aqui não tá não. Eu queria até conferir, né? Que benção, então. Então, hoje é só uma revisão geral aí, apesar que o livro já foi concluído. E aqueles que tiverem uma dúvida aí, o professor tá aí para tirar, referente ao livro, né? Referente ao livro aí, né? Área aí, mas aí tá afiado. Só falta ele mandar uns gabaritos aí, pastor. Oi? Só falta o dia de mandar os gabaritos aí. Ah, Eu fiz, respondi 10 perguntas já, tô esperando cola das outras 10. pronto. Ei, amor. É sua mãe, tio. Amor! É o amor desse homem. Me dá a caixinha aí rapidinho, tá baixo aqui o som por causa da chuva. A caixinha de som tá bem aqui do lado. Tá baixo o som aqui por causa da chuva. Mas pode ir falando, vamos falando. Aí, vê se tá molhando aí. Tô só lhe aguardando. Podem, mas que nem a linguagem do Nordeste, né? Pode arrochar. Pode arrochar aí. Pode estar. Só Tá que mais o baixo. próximo livro vai ser hermenêutica, né? Aí nós vamos fazer duas teóricas, né, online e duas presencial nesse aí. Que aí nós vamos fazer aquela dinâmica Aqui, ó. lá, o cara tentar já fazer uma pregação aí, né, pastor?
Oi, gente, pô. Rapaz, tá baixo o som pra mim aqui, ó. Aumenta o volume aí, tá ouvindo? Aumentei aqui, mas. Tá ouvindo o meu bem? Não tô ouvindo bem o teu aí. Aí, agora? É o do menino lá que não tá saindo. Tá ouvindo aí agora? Tô ouvindo, Agora eu tô tô, ouvindo. agora eu tô. Guto, Robson. Tô ouvindo bem aqui. Tô ouvindo até da. Tô ouvindo até da Ana Patrícia, que tá mudo. E Então aí o próximo livro a gente vai fazer duas aí, ó. Olha ela Aulas aí, ó. teóricas pra completar. Ai, minha querida. Pra fazer as teóricas e depois a gente parte só pra prática. tá ok. Hermenêutica, né? É hermenêutica. Isso, hermenêutica. Esse livro da hermenêutica, já teve um livro igual a ele, mais ou menos, né? Eu não lembro qual foi o livro. Homilética. Eu lembro que quando o pastor Christian deu, ele fez essa dinâmica de pregar ali, ele deu para a pessoa pregar 5 minutos cada um. Cada um trazia. Eu sei que Isso. era mais ou menos assim. Homilética. Isso, é homilética. Homilética e. Cadê a. Dentro da teologia sistemática também tem a exegese. Ainda vocês vão ter a teologia sistemática 3, 2 e 3. Vocês só viram a 1, né? Vocês viram a teologia sistemática 1? Viram, né? Então é a 2 e 3. Rapaz, vocês falaram aí, chegou aqui, viu? A chuva chegou aqui agora. E agora tá indo embora aqui já. Tá chegando aqui agora. Não, a teologia sistemática nós não tivemos nenhum ainda não. Não, né? Não, Teologia. história eclesiástica, aí regras parlamentares, aí a gente pulou para a origem bíblica. Agora a gente vai voltar de novo na hermenêutica. Aí depois hermenêutica é tipologia bíblica, missiologia, aí depois começa a teologia sistemática 1, ética pastoral, teologia sistemática 2, e lá cristão, e teologia sistemática 3. E aqui tem parecido aqui, liturgias e ordenanças eclesiásticas, parecido com ética pastoral e parecido com a que vocês viram na teologia pastoral. A origens bíblicas é parecida, pode ver, pegar o livro lá de períodos bíblicos, são parecidos. Né? A tipologia bíblica só na hora mesmo lá, só alguns exemplos, aí nós vamos ter alguma claridade. Né? A missiologia é parecido com aquela que nós tivemos, evangelismo. É parecidíssimo com aquela também. E o lar cristão, ela vai ensinar como fazer cultura doméstica, essas coisas, né? Vai, senhor, querido. E a teologia sistemática, a 1, 2 e 3, ela vai abordar algumas particularidades. A exegese, bem pouquinho assim, né? Mas tá tudo dentro dos confortos. Pastor, qual foi o livro que nós estudamos que fala... Eu estou com eles todos aqui, qualquer coisinha eu pego ele aqui. Qual foi o livro que nós estudamos que falou sobre... que o arrebatamento começou a ser falado mesmo, está com uns 200 anos mais ou menos. Foi lá na escatologia. Escatologia, né? Eu não lembro se esse rapaz ou foi uma mulher que começou a falar escatologia, né? Começou a falar qual era escatologia. Qual era a igreja dela, qual era
a doutrina que eles pregavam. Que a maioria saiu da presbiteriana, né? Foi uma das que iniciou, né? Uhum. Eu não Por lembro. muito tempo, de 500, quase 500 anos, se pregava sobre 500 anos, não, mas uns 400. Desde os discípulos, eles sempre pegavam o pós-tribulacionismo, né? O pós, né? E pregava que a igreja seria arrebatada no meio. O pré-tribulacionismo apareceu agora, tem uns 200 anos só. E aí fica nesse embate, nessa briga, né? Sim. E baseado na Bíblia mesmo, na Bíblia. Eu vou falar o nome que eu sempre uso aqui, que não é o nome certo, mas eu sou meio leigo de palavras. É uma Bíblia mais tradicional, mais próxima do hebraico, que eu falei uma vez, que, que relata sobre isso. Porque ali nós vamos ter só Paulo, né? Uhum. Paulo falando Isso. sobre isso. Ele falou no latino, grego, no hebraico. Qual foi a tradução original que ele usou essa palavra Ele da fala no Bíblia? grego, No grego, no né? grego, no grego, no Novo Testamento, ele fala sobre a volta de Jesus ali em Tessalonicenses, explicando para o povo a É, respeito de Jesus voltaria. E aí fica ali, o povo pega cada palavra, né? Aí, olha, ele falou, usando os termos, né? Eles querem achar que é uma discussão a respeito disso, né? A discussão é em que momento Jesus voltaria, né? É a mesma coisa da gente discutir naquele momento, quem estava naquela época, de quando o Messias apareceria, né? E ele sim, apareceu e pegou todo mundo de surpresa, né? todo mundo surpreso. Isso, é a mesma coisa hoje. Quando é que ele vai retornar para buscar a igreja? A gente pode olhar para Israel hoje, né? Os embates, o que está acontecendo, né? A guerra que está se surgindo lá, né? Isso só mostra para nós que nós tem que estar pronto, né? E aguardar a vinda do Senhor Jesus. Eu entrei no consenso aquilo que eu já disse para vocês, né? Eu não defendo lado, né? Se é pré, pós, né, mídia ou médio, se é no meio, ou se é no início ou no fim, a gente tem que estar pronto, né? E, até Pronto. porque, no meu ver aí, ele fala da vinda dele, né? E, Toda vez que ele vai falar da vinda, e não do arrebatamento, não das pessoas serem arrebatadas, né? Tanto é que claro. o discípulo pergunta ali, Senhor, ele está falando sobre a vinda dele, quando será esse dia? E, um exemplo maravilhoso que ele dá é que será como os dias de Noé. Né? E, Então acontece tudo isso. Se a gente for puxar, pessoal, nós usamos muito o princípio das dores como início de guerra. Mas se a gente for botar isso daqui a 1.500 anos atrás, as guerras eram piores que os dias de hoje. Se for botar pro, se, perfeitamente. se for botar para o povo judeu estar sofrendo, você vê. Então era para ter voltado logo ali, eu vou botar ali, quando os judeus foram massacrados pelo povo da Alemanha, o Hitler. Tanto que aquele povo foi massacrado, né? Com Então, certeza. piores, dores piores passaram aqueles que já passaram lá atrás. Hoje eu acho que a gente está passando cerca de 1%. E se for botar aqui em Porto Velho, Rondônia, a gente não chega nem a uma fração dessa dor toda. O nosso estado, o nosso lugar aqui, ainda, eu acredito que ainda seja um dos lugares mais maravilhosos que existe na face da Terra. A gente não tem catástrofe, a gente não tem nada aqui de ruim. É. O Brasil inteiro, né? Não tem tantas catástrofes naturais, né? Então a gente tem esse privilégio. Então, eu digo, ó,
vai surgir, aliás, está para surgir o anticristo, isso é fato. O povo, eu vou lembrar do nome aqui de um pastor, ele é professor, teólogo, e o povo não dá muito valor a ele não, mas quando ele abre a boca, vê assim um homem simples falando, mas quando ele abre a boca é concernente. Ele está falando que a guerra vai acontecer lá naqueles lugares, lá, Israel, Iraque, Irã, ali para que eles querem unificar. Né? Eles precisam ter uma unificação entre eles, para Israel construir o templo, né? Israel esses dias está uma discussão muito grande, porque eles querem sacrificar, né? Lembra quando eu disse que eles querem sacrificar um bezerro vermelho, né? E eles estão para sacrificar, então, porque vai aparecer o anticristo, eles estão sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo, né? Então a gente tem que só olhar para lá e ficar na expectativa, né? Quando eles se organizarem, ó, criamos paz, temos paz entre os nossos irmãos, né? A gente pode aguardar que Jesus vai vir. Agora, claro, se ele não retornar desse momento, dessas situações, né? Mas desde o ano passado, o ministro de Israel, né? Agora ele esqueci alguma coisa, não sei o que lá, Miarro, né? Miarro lá, o nome do cara. E ele mostrou um mapa em que está tudo unificado, Israel com todo mundo ali, está todo mundo unificado. Aí esses dias mesmo, não chovia no deserto, né, em Dubai, e está caindo um aguaceiro lá em Dubai. Eles dizem que não é normal, né? A cidade estava toda alagada mesmo, com água de um metro de profundidade dentro da cidade, né? E é no deserto. Então a gente é mais um sinal. A natureza está gritando, a natureza está falando, né? Que Jesus está voltando. Nós, como igreja do Senhor, a gente o povo não está percebendo isso. Só alguns remanescentes que estão espertos para alguns sinais e que Jesus já está às portas mesmo. Né? Sim. A gente, quando eu olho há 20 anos atrás, eu não vou muito longe, meu filho hoje tem 24, então eu vou botar 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, você já via muita crueldade em matéria de pai e filho, mas não tão quanto hoje. Hoje é quase que normal você assistir um noticiário e ver que um pai atirou num filho ou que um filho atirou num pai. Você não se escandaliza, não fica mais escandalizado, entendeu? Você já vê aquilo como algo comum, normal. Entendeu? Então, há 20 anos atrás, se acontecesse uma coisa dessa, você ficava ali, meu Deus, é o final do mundo, aquele negócio todinho. Mas hoje não, entendeu? Tem um filho, essa semana passada agora, num sítio, ele matou o pai por simplesmente o pai brigar com ele. Pegou uma espingarda e deu um tiro no pai dele. Perguntaram para ele por quê. É porque meu pai brigou comigo. Só por isso. Entendeu? Só por isso. Então, hoje a maldade no coração do ser humano, ela está muito grande. Muito, muito. Com certeza. Aquele amor. Dentro da igreja, Sim, não lhe cortando, mas cortando. Dentro da igreja mesmo, a frieza, a falta de amor. Os pastores não têm mais aquele amor com as ovelhas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, ouvem a minha voz, me escutam. E os pastores, amigo, hoje não têm esse amor, não tem mais esse carinho com a ovelha, não param para escutar, querem só impõem, né, algumas situações. E, infelizmente, a igreja está sofrendo com essas situações. E quanto mais vai se aproximando da volta de Cristo, mais a gente vai vendo. Como eu disse para você, se Jesus demorar mais 10 anos, 10 aninhos, nós vamos ver homens casando com 2, 3 mulheres dentro da igreja. E isso vai acontecer.
né? Infelizmente vai acontecer. Que está acontecendo já. O índice de divórcio dentro da igreja estourou. É nego casando pela terceira, quarta vez. Né? O jovem, no meio dos jovens, infelizmente está surgindo. Graças a Deus não está acontecendo ainda assim, mas em outras localidades. É o índice, dentro da igreja já não tinha isso. É o índice de mães sem marido, né? Jovens, moças. Então, tudo isso é a falta de hombridade, a falta de ensino, o amor dos pastores em ensinar o correto, né? E a igreja vai sofrendo, e a frieza vai tomando de conta, o poder de Deus vai diminuindo, porque nós estamos perdendo a fé, e aí parece que Deus não faz mais um milagre como antigamente, aí a gente questiona, e Jeová está dizendo, eu sou o mesmo ainda ontem, hoje será eternamente, mas os nossos princípios que estão deturbados e a frieza espiritual tomou de conta, né? Eu tiro como você educa um filho seu, né? Se você educa o teu filho desde pequenininho, aí ele passar por um adulto, ele dá bom dia, dá boa tarde, ele não passar na sua frente quando você está conversando com outro adulto, porque é falta de respeito, entendeu? Então, se você educa teu filho desde pequeno nesse jeito, quando ele tiver grande, ele está com o mesmo costume. O meu filho, como eu falei para o senhor, eu tenho duas filhas de 22, de 21, que são as gêmeas, e Sim. tenho o meu filho de 24. Aonde eu estiver conversando, ele chega, pede licença, eles tomam a bênção, beijam minha mão, entendeu? E o neto também já está começando nesse mesmo ritmo. Ensinamento leva desde cedo. Se, no caso, levar a igreja também, o ensinamento, ser um ensino, eu vou dizer ríspido, entendeu? Ah, mas o irmão vai sair da igreja. Não. A pessoa tem que entender, na casa de Deus, as condições de Deus, entendeu? Ah, não, eu não posso falar isso, eu não posso pregar isso, porque o irmão vai sair da igreja por causa disso. A Bíblia vai dizer, nós já lemos aqui, né, já até conversamos aqui, que a Bíblia vai dizer que, no final dos tempos, o pessoal iria procurar doutrinas que viessem do coração deles. Sim, é sim. Então, hoje, o pessoal está procurando isso. Quando você fala uma palavra mais pesada, ah, eu não gostei, não. Entendeu? Não gostei, não, e sai. Isso aí. E sai. Entendeu? Mas aí você não pode se prender àquilo, porque você acaba levando uma falsa doutrina, por assim dizer, Sim, com certeza. entendeu? Para fazer a pessoa ficar boazinha, é aquele conduzir a pessoa no caminho que não é certo. E a palavra, uma vez eu ouvi de um pastor, e eu acredito que é verdade, a palavra, queira que não queira, ela tem que confrontar o crente. Ela tem que Sim. machucar o crente. O crente tem que sentir ela. Entendeu? Quando sente que ela machucou, aí sim ela falou conosco. Porque é exortação, é Jesus falando com você. Né? Ah, com certeza. Principalmente numa geração Nutella que a gente está vivendo, né? Que é tudo Exatamente. grosso, não pode dizer nada. Claro que a gente não usa o microfone para atacar, né? Que tem pastores hoje que estão com o microfone para atacar de forma individual o povo, né? Eu acho incrível isso, né? O que nós deveríamos usar é o microfone para pregar. Claro que a palavra ela é ensinada como biblicamente é uma espada de dois gumes. Espada ou ela corta para ferir ou ela corta para matar, né? E é de dois gumes, quem está falando e quem está recebendo. Ela esmaga, ela destrói. Aí o povo hoje é tudo melindroso, mas por culpa, infelizmente é culpa nossa, né? E aí o povo, ai meu Deus, ai nada. Tem que ouvir a palavra, tem que ser instrução. E aí para que compreendam que a palavra de Deus não é brincadeira.
Uma palavra que muita gente hoje não quer ouvir em cima do púlpito, e não é muito usada, é justamente Apocalipse. Sim, sim. Entendeu? Quando você vê alguém subir em cima do púlpito que cita um versículo lá em Apocalipse, a pessoa já fica espantada. Sim, com certeza, né? Porque o povo tá tão, tá tão assustado, né, rapaz? E as coisas estão acontecendo aí, não tem o costume mais de ouvir Apocalipse aí. Meu Deus, é Satanás. Rapaz, hoje Satanás nem atua com tanta veemência como ele antigamente atuava. Porque o povo já tá lá, e a gente se assusta, né? Vai vendo algumas situações dentro da igreja que a gente não via antes. Que tipo de situação? Hoje, se o senhor chegar dentro da igreja, não, o senhor é pastor, o senhor é muito querido, então o senhor tem uma certa relevância. O senhor pode até chamar um de feio dentro da igreja, que ele vai achar que o senhor está brincando com ele. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu chegar para um irmão dentro da igreja com um olhar mais ríspido, mais sério, e chamar a pessoa dentro de sério, já é o suficiente para essa pessoa ficar sem falar comigo. Sim, Entendeu? sim. Aquele lance ali do perdão, do perdoa, aquilo ali já foi embora por terra, ó, faz muito tempo. E o legal disso aí é que se for o que a Bíblia está nos dizendo, muita gente vai perder salvação por causa de um perdão. Pede um perdão. Tá lá, foi Cristo que disse, ó, se vocês não perdoarem, eu não perdoo, e nem o meu Pai que está na glória não perdoa. Mas se vocês perdoarem, eu vos perdoo e o meu Pai também. Então, ele está dizendo, dá a entender que por causa de um perdão, perde-se a salvação. Sim, sim, sim. Né? E aí o O povo... senhor entrou, o senhor Ah, entrou num assunto muito bom, que é a parte do perdão. Eu já falei uma vez. vou pegar aqui uma extensão que o celular já tá dando um negócio aqui. Aguenta Tá aí, bom. só para pegar aqui a Ah, extensão. Aguenta aí, rapaz, aguenta. cadê a Ana Patrícia que não fala nada, né? Só aparecer e sumir. Cadê a irmã Leão? Você tá com dúvida aí? A irmã Léa está fazendo café. Irmã Leão, tá com dúvida? Não, tá tudo ok, tudo ok. Tudo Ok. certo. Tô só ouvindo. Já voltei. Arroz, arroz também. Pastor, tem um versículo da Bíblia, um jeito da Bíblia que eu uso para perdão, que eu, eu olhando esses dias, eu acho que eu estava falando esse versículo de forma errônea. Aí eu vou pedir sua orientação agora. Se tiver, eu me corrijo, senão eu continuo. Eu dizia assim, tanto para os meus filhos como para quem pergunta para mim sobre o perdão. Eu digo, a forma que você perdoar é a forma que tu será perdoado por Deus. Porque o perdão é você perdoar e esquecer aquilo que a pessoa te fez, não ter nenhuma lembrança no teu coração sobre aquele problema que antes tinha, já que tu foi perdoado. Eu tinha para mim que era isso daí. Mas quando eu vou ver lá em Davi, e Davi peca contra Deus e quando ele se arrepende de coração, que ele pede o perdão de Deus, Deus o perdoa, mas na sequência ele diz: mas a espada não sairá da tua casa. Quer dizer, as consequências do pecado vieram sobre toda a família dele, né? Então ele perdoou ele, mas as consequências ficaram. Quer dizer, o pecado dele ficou lembrado. Então, essa parte que eu pensava que Deus não lembrava mais do meu pecado quando me perdoava, essa parte caiu por terra quando eu vi isso aí. Eu queria que o senhor me desse uma visão melhor desse perdão. Não, o Eterno esquece. Ele esquece ele perdoa mesmo, ele perdoa. Mas há a consequência dos atos, né? Davi, poxa, destruiu uma família, né? Ele olha para Betseba,
imagino eu. É claro que Betseba era uma mulher muito linda. Aí ele, poxa, é amigo dele, servo dele. E ele conhece Urias. Aí Urias está no campo de batalha. Ele toma a mulher de Urias, destrói a família, dá um adultério. Urias vai fiel, né, para o campo de batalha, aonde Davi falou, ó, deixa ele lá, e recua, onde a batalha está mais sangrenta, mais apegada, deixa ele lá e se afasta. Matou o cara. E é interessante porque, ó, o fruto do adultério entre Davi e Betseba morreu. Não é Salomão, é o primeiro filho. Morreu. Jeová não teve misericórdia, não. Vai morrer. Morreu mesmo. Morreu. E a consequência do pecado todo, né? E isso tem que... isso vai acontecendo em qualquer ser humano, né? É a mesma coisa. O caboclo matou, estuprou, feriu. Ele pode até pedir perdão? Pode ser perdoado? Pode, mas é uma consequência dos seus atos, né? E que vai gerar... Então, assim, né? por exemplo, eu morri, né? Tá, estou na presença de Deus, né? Peço perdão a Ele, né? Ele me perdoa, mas mesmo assim, Ele me perdoando, eu ainda vou para o purgatório, ainda vou para o inferno? Não, purgatório não. Purgatório a gente não tem isso, não. Pode ficar tranquilo, mas não vamos purgar, não. Purgando. Não, ainda em terra. Nós vamos ter são consequências, né, dos nossos atos, né? Aqui em terra. Mas já lá diante de Deus, não existe mais. Se Ele perdoou diante de Deus, acabou tudo. Se o teu As arrependimento consequências foi estão só aqui. na terra, se o teu arrependimento foi sincero, amém. Como aconteceu com Davi, né? Davi estava lá na frente da arca chorando, meu filho, tal, parará, o primeiro filho com Betseba. E agora? Aí os soldados passam lá cochichando, olha, morreu, Davi escuta, pergunta e morreu o teu filho. Aí ele levanta, lava o rosto e vai comer. Vai comer. O pessoal olha assim, rapaz, o cara estava chorando. Não. Enquanto ele estava vivo, eu estava orando. Não morreu, E aí já era. Deus, de misericórdia, porque viu que Davi foi sincero, e praticamente naquela noite ou na outra, lá ele se deita com Betseba e vem, engravida ela de novo. Aí ele corrigiu, né? Ele corrigiu os seus atos com Betseba, mas a consequência fica, né? Quando os filhos ouviram isso, o mais velho estuprou a irmã, o Pois mais é, novo... porque ele, na hora lá, é dito, né? A espada não sairá da tua casa, né? De dentro da tua casa. Aí vem tudo isso aí, o estrupo da irmã, o filho tentando matar ele, depois o irmão matando o irmão, né? E por último, tirar do reinado de Salomão, que foi o herdeiro dele. E ele quase, Salomão perde, né? Porque Salomão ainda tem que mandar matar mais um irmão dele. Foi. Né? Só lembrar lá. Ananias, né? Eu Ananias. não estou lembrando o nome dele lá. Porque o irmão pede assim, a espada. Adonias. Adonias. Ele pede assim, que ela traga a última esposa, né? Botar entre aspas, né, de Davi, e é aquela que se deitava para só se esquentar o corpo de Davi. Uhum. Né? E aí quem ficasse com ela era declarado rei, porque é a esposa do rei. Né? E aí acelera o processo, aí Salomão teve que mandar matar o próprio irmão, para vocês verem como é que é a situação. Claro, nós estamos falando de outra época, uma outra situação, mas infelizmente era o povo daquela época, né? Mas a consequência dos atos ficou até o iníciozinho do reinado ali de Salomão.
Até Salomão Isso, se corrigiu. Então quer dizer que a prática do pecado, a eu perdoar, né, aqui em terra, eu mesmo perdoando esse cidadão que pediu perdão para mim, mas as consequências eu perdoo, tranquilo, né, de coração, mas esse pensamento do que ele tinha, no caso, eu tenho que esquecer também. Eu Perdoa ser e humano. esquece. Esquece, mas não precisa ter convívio, né? Não quero, tá perdoado em nome de Jesus, não tem problema. Mas aí, se eu não tiver convívio, se eu ficar com rancor, não demonstra que eu não perdoei ele verdadeiramente? Ainda tem isso, né? Essa é uma das questões, né? Aí tem que ser Porque trabalhado assim, para porque liberar assim, ó, esse. quando eu uso essa palavra que Deus irá me perdoar conforme eu perdoo, por exemplo, eu perdoo o irmão, mas quero ele distante de mim, beleza. Aí quando eu estou diante de Deus, aí Deus diz, eu vou te perdoar, mas eu quero distante de mim. Basta. A forma que eu perdoar, eu serei perdoado. Né? Eu acho que nesse caso aí seria mais uma desculpa, eu desculpando essa pessoa. Porque se fosse assim, né, Jesus disse no alto da cruz do Calvário, né, ele não sabe o que faz, né, perdoa-os. Perdoa. Ali sabe. Jesus perdoou, tanto é que ele não ficou com rancor deles. Isso. Né? Mostrou para todo mundo que ele perdoou o ser humano a consequência do pecado, né? Sim. Ele perdoou e nos deu a salvação. Né? Se fosse assim, Jesus não tinha sacrificado pela humanidade. Então, claro, Ele eu já sabia também. E ele já sabia de tudo que ia acontecer futuramente, né? A gente nota assim, alguns momentos, né, da luta de Cristo, que não foi fácil, né, angustiante, foi uma luta complicada, mas ele foi até o fim. A resposta de tudo está lá no Getsemane. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Já contei para você? Não, pode continuar. O que eles faziam naquele tempo? O cálice é uma garrafa cortada, mas imagina que seja o cálice. Os presos estão perfilados um do lado do outro, aí vem um cálice com veneno, que era a sentença de morte. E aí no alto ficava os magistrados, juízes, promotores que naquela época já, de certa forma já existiam, e que poderia livrar a pessoa. E aí vem o cálice cheio de veneno, e aí ia dando para o preso. Desce. Quando ele diz, passa de mim este cálice, é que o juiz de lá de cima disse, pula, esse não. Aí Jesus está dizendo, Senhor, passa de mim. Ele pode até pegar no cálice, né? Passa de mim. Entrega para outro. Mas, Senhor. Paz, minha querida. Mas, Senhor, peço licença que eu vou um compromisso agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Pai do Senhor. Paz, querida. Não, é nesse sentido, passa de mim este cálice, né? Mas aí mesmo assim ele fala, não passa a minha vontade, mas faça a tua. Então, esse é o ato maravilhoso, né? Jesus perdoou e convive com a gente, né? E esqueceu dos nossos pecados. Esse esqueceu. Então, também eu entendo que a gente tem que esquecer para conviver com o outro ser humano, né? Por isso é que a ação do Espírito Santo é nos tornar um ser humano melhor. E confia aqui. Eu não sei se foi Pedro que chegou para Jesus ali e perguntou, Senhor, eu acredito que seja Pedro, pelo temperamento que ele tinha. Quando Pedro vem perguntar isso para Jesus, é porque tinha alguém ali do lado que ele já tinha dado uns 2 tapas no pé da orelha, mas o cara ainda continuava tentando ele ainda. Aí ele disse, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão, o meu próximo? Jesus fala para ele, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, quantas vezes o teu irmão pedir perdão, tu tem que perdoar. Aí você imagina, se a pessoa pedir perdão 2 vezes para ti num dia, pelo mesmo problema,
tu já vira a cara para ela, entendeu? E Jesus está É, dizendo, não. Quantas vezes ele chegar para ti, perdoa. quantas vezes nós não chegamos para Jesus durante um dia e não pedimos perdão por algo que nós fizemos? E a gente tem a certeza, eu pelo menos no meu caso, né, eu acho que eu dou muito trabalho a Jesus Cristo, porque eu peço muito perdão dele durante o dia, mas toda vez que eu peço perdão, eu tenho certeza que ele me perdoou, entendeu? E olha Tem, né? que ele já, eu acho que ele já olhou aqui para trás já e já pensou em Pedro. Por que Pedro perguntou isso, né? Por que Pensou em Pedro ti, foi? perguntou? Que Pedro, como ele está dizendo, é irmão Nildo lá na frente, né? Acho que ele diz assim, eu acho que eu vou mandar tu conhecer Pedro, viu? E Pedro O não era temperamento, fácil para Jesus. O temperamento de Pedro era? de Pedro era Era. complicado, mas mesmo Sim. os judeus tinham um entendimento lá de uma quantidade de perdoar, né? Aí Jesus mostra que não é só 7 ou 70, né? É 70 vezes 7, que dá 490 vezes no dia. Né? Agora imagina, né? A pessoa te azucrinar 489 vezes no dia e todas No elas se dia. perdoar no dia. Né? Então, a gente tem que liberar o perdão para a pessoa se corrigir e cair em si, né? Para ter uma vida melhor e mais sadia, ainda em pé. Um dia desse eu estava olhando, lá na igreja, teve uma pregação sobre o amor. Aí quando chegou essa pregação, bem no momento que falava sobre o amor, o meu foco entrou naquela palavra, eu não consegui mais sair daquela palavra, e meu foco foi em cima de uma coisa que eu vou falar, entendeu? Eu era muito contra, entendeu? Eu era até um pouco rigoroso nessa parte, que era a parte dos homossexuais, entendeu? Sim, Porque eles sempre levavam, quando ia dar uma justificativa, eles usavam essa palavra. Mas Deus é amor, né? Deus ama todo mundo, aquele negócio todinho. Sempre eles usam essa palavra, esse foco. Aí quando veio essa palavra lá em cima do púlpito, que eu foquei nessa palavra, aí eu me toquei uma coisa. Eu tenho que amar, independente da pessoa ser errada ou não, eu tenho que amar. Porque a própria palavra ali vai dizer que não adianta nada todas as coisas boas que eu fizer se eu não amar. E quando eu tinha esse pensamento que eu olhava e dizia, essa pessoa é errada, eu estava me titularizando Deus, porque eu estava me pondo no lugar de Deus em julgar já aquela pessoa. E dizendo, não, esse aí está errado, esse aí vai para o inferno. Né? Então, nessa noite que eu vi essa palavra, que eu foquei nela, e foi grande, pastor, eu quero que o senhor imagine o tanto que foi grande um toque do Espírito Santo ali, entendeu? Dizendo assim, eu tenho que levar para essa pessoa que o que ela está fazendo não é correto, mas com uma palavra de amor para que ela entenda, entendeu? E, no entanto, quando eu ia levar, eu levava na pancada mesmo. Dizia, ó, aqui está escrito assim, 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 e se você não seguir, você vai para o inferno, entendeu? Então, hoje eu levo a mesma palavra, mas com um toque de amor. então, amor. O senhor está entendendo? Então, Tô entendendo. eu passei a amar esse povo. Ó, antes eu falava assim, na minha firma, eu não aceito. Se vir um trabalhar na minha firma, eu não aceito. Hoje o meu pensamento já é diferente. Se vir, vai trabalhar normal, vou tratar super bem do mesmo jeito. Entendeu? Olha a importância de uma palavra que ela é posta no teu coração em cima de um púlpito. E foi naquela noite. É que os homossexuais, a gente não tem problema com eles, né? Nós temos problema com a prática. Né?
Eles deixarem a prática, amém, amém. Vai virar um eunuco, né? Mas é a prática. É a prática. É a prática. Mas são seres humanos maravilhosos. Educados, Quando, alguns, né? quando você Inteligentes. trata bem essas pessoas, quando você trata bem como por igual mesmo, eles acabam te tratando bem e acabam te tratando com respeito, entendeu? Sim. Teve um, eu não lembro, o Guto vai lembrar agora, que foi coisa da EPOAD que nós fizemos numa chácara. Tu lembra aquele dia que a corda quebrou, Guto? Aquela gincana que nós fizemos? Ah, sim, lá na. Era no final de ano. Isso. Nós fomos para lá e tal, e minha filha falou bem assim, pai, eu posso ir? Eu digo, claro que pode. E minha filha, ela pegou essa coisa de mim de gostar de mulher também, né? Então, minha filha também gosta de mulher. Sim, Aí sim. ela, aí ela disse, pai, eu posso ir? Eu digo, pode, tranquilo. Aí ela disse, mas aí a Camille quer ir junto. Eu digo, tudo bem. Só que é o seguinte, vocês estão indo para um ambiente onde é ambiente evangélico, entendeu? Então, vocês vão respeitar o povo de lá. Não, pai, tudo bem. Tanto é que quando chegou lá, todo mundo que chegava para mim falava bem assim, Nilda, é tua sobrinha, tratava ela como minha sobrinha, entendeu? Uhum. Então, é a forma de respeito do local, né? A mesma forma que se eu for sair do meu ambiente normal e ir para um bar onde só tem homossexuais, eu vou ter que agir normal lá dentro. Eu não posso chegar lá e se desfazer do povo lá dentro, entendeu? Bons, Porque é o ambiente deles. Então, um respeitando o outro sempre, é desse jeito. né? Com certeza. Com certeza. Essa é a realidade, né? Sabendo conversar dá certinho. E tudo em cima da palavra, né? É que nem minha filha. Minha filha senta aqui, eu passo tempo lendo a Bíblia para ela, falando da Bíblia. Ela entende da Bíblia, ela sabe que ela já perguntou para mim, pai, do jeito que eu tô, se caso acontecer alguma coisa com mim, eu posso ir para o inferno? Eu digo, minha filha, para mim chegar e dizer para você que você vai para o inferno é muito forte, entendeu? É muito forte. Mas é um sério risco, porque você é conhecedora da palavra, entendeu? Aí é você e Deus. Então tem que buscar, eu não usei a palavra se ajeitar, né? Se consertar. É buscar se consertar enquanto há tempo, né? Com certeza. Nós acabamos de falar aqui sobre a vinda do anticristo, que já está bem próximo, como o senhor falou, entendeu? Então, logo, logo, isso aí tudo vai ser mudado, entendeu? Vai ficar mais fácil para esse lado, com a vinda do anticristo, vai ficar mais visível, já está, né? Vai ficar um negócio mais atômico. Tanto é, pastor, que hoje, se chegar um cidadão lá, um casal de homossexuais, na sua igreja, ele nem frequenta a tua igreja. Mas se ele chegar para o senhor dizendo, eu quero que o senhor nos case, entendeu? Eu não sei se tem alguma doutrina na igreja evangélica se proíbe de não fazer esse casamento, né? Não Eu estou acho que sabendo. nem tem, né? Então, se ele chegar e disser assim, ó, eu quero que o senhor nos case, eu acho que hoje a igreja vai ter quase que essa obrigação. Há 20 anos atrás, nem chegaria ao ponto de conversar uma coisa dessa, entendeu? Mas logo, logo, como o inimigo está confrontando diretamente, indo para o embate direto com o povo de Deus, e o próprio Cristo, porque a guerra dele é espiritual com Cristo Jesus, ele vai chegar ao ponto que ele vai fazer isso. Ele vai dizer, não, vai casar lá dentro da tua casa. E o teu presbítero, o teu pastor é que vai ungir. Porque hoje, se você disser não, é homofobia, É. né? É.
É isso Então mesmo. ele tá começando a agir, ele vem comendo pelo ladinho, assim, ó, pelas bandas. E ele tá entrando e ninguém nem tá nem percebendo. É desse jeito mesmo. Quando a gente vê, já tá dentro da casa. É por isso que nós tava conversando com o Guto esses dias agora, a respeito quando saiu o livro passado, que foi sobre não sei o que, parlamentares lá, e nós falamos justamente por ser um livro que era para ser substituído pela doutrina da igreja, né? Em vez de ser aquele livro lá, podia vir a doutrina da igreja, porque aí poderia trazer um foco maior em cima de um assunto desse. Eu acho que deve ter alguma doutrina para não, né, acontecer. Mas se tiver também uma doutrina nessa parte aí, onde não fazer esse casamento, mas eu acho que logo eles derrubam ela, Não, né? claro, com certeza. Hoje se manifestou muito a respeito do homossexualismo. Em parte é culpa da igreja, né, que a igreja infelizmente não sabe tratar desse assunto dentro com o povo, né, em si, com as suas ovelhas, né? E infelizmente a igreja está sofrendo a respeito disso, né? Porque tem muitos filhos de crentes que são, né? A igreja infelizmente não sabe tratar, não sabe conversar, faz é excluir, né? E o correto mesmo é como o senhor está fazendo, abraçado aí já, está perto, para não perder o filho. E em algum momento Deus vai fazer a obra, nisso que a gente se apega em nome de Jesus, e que vai dar certo para a honra e glória do nome dele. Glória a Deus. Deus já está muito fácil. Diga, Guto. Eu tô só vendo aqui. E O bom, Guto né? estava querendo fazer o peixe hoje lá na casa dele, mas não tinha quem assasse o peixe, pastor. Mas, rapaz, era só me chamar que eu ia lá. Eu acho que eu dou a aula lá. Só marca esse peixe lá pro final do outro livro. O pessoal, tudo que é, por exemplo, minha esposa mesmo hoje está na faculdade. A Rose que ia fazer isso aí, ela tá doente e também tá com as tarefas. E a Cris também tá ruim. O filho doente, né? Então vamos fazer aula online e depois a gente faz uma caprichada aí. Na hora que Deus permitir também, né? Porque às vezes não é nossa vontade é uma coisa e Deus quer outra, né? É verdade. O filho da Cris saiu da coisa já ou tá lá ainda? Ele tá na casa dele, porém, mas já, né? Acho que ontem ele voltou da UPA de novo. Meu Jesus. Então, eu acho que eu vou. Paz, querida irmã Valéria. Mais tarde vou até dar uma passada lá na casa dela. Paz, sua irmã Valéria. A paz do Senhor, irmãos. Quase não amei, mas eu cheguei. Glória a Deus. Eu queria botar aqui, se vocês... Hoje é mais resumo, irmão. Hoje a gente está fazendo um resumo, está até falando outros. Se vocês aceitarem aí, eu queria botar aqui pelo menos uma meia hora aqui. Rodrigo Silva falando sobre a história da Bíblia. E aí ele mostra vários detalhezinhos. Umas meia hora e depois a gente dá uma travada aí e a gente faz o resumo aqui e termina a aula aí. É bem legal. Do Rodrigo Silva? Não, põe aí. Vou botar aqui então. Bota ele para falar sem o fone. Peço permissão para sair, gente, a paz do Senhor, porque então, tá chovendo aqui no sítio, a chuva chegou aqui, tá bom? Tá chovendo, tá trovejando, relampeando muito. Foi chamado em hebraico de tá, a paz do Senhor e até a próxima. E já que eu mostrei... Agora, como é que começou todo esse processo? Eu quero primeiro dar para vocês algumas curiosidades da Bíblia que mostram como é que ele é um livro magnífico. Eu vou pedir o câmera para ver agora comigo aqui com uma câmera móvel. E nós vamos, nesse momento, mostrar para vocês uma parte aqui. Já está pronto? Pode seguir comigo?
Nessa ilha aqui, eu tenho a Bíblia mais antiga que nós possuímos em nossa coleção. Na verdade, a segunda mais antiga. Existem 2 páginas mais antigas que ela. Essa aqui é uma Bíblia que foi publicada em 1528. Ela está em latim. Pode olhar aqui, toda escrita em latim. E essa Bíblia, que é a original, ela foi publicada poucas décadas depois de Johann Gutenberg ter inventado a prensa de tipos móveis, que seria a nossa imprensa. Ou seja, quando Gutenberg, na Alemanha, inventou a imprensa, o primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia Sagrada. E este exemplar aqui veio à existência poucas décadas depois disso. Eu vou daqui a pouquinho contar para você sobre essa história da Bíblia como o primeiro livro impresso no Ocidente. Agora, já que eu estou ainda no momento das curiosidades, eu tenho aqui a menor Bíblia impressa do mundo. Olha aqui, até a gente colocou uma lupa para ajudar as pessoas a verem essa Bíblia. Ela está inteirinha. E só para você ter uma noção, eu não sei se você de casa está conseguindo ter uma noção do tamanho dela em termos dimensionais, mas só para você ter uma ideia, essa Bíblia, ela é menor do que uma caixa de fósforos. Sabe aquela caixinha de fósforos pequena? Se ela estiver fechada, ela é menor do que uma caixa de fósforos, tanto em dimensão quanto em espessura. E aqui eu tenho a Bíblia toda impressa, do Gênesis ao Apocalipse. E como se trata de uma versão católica da Bíblia, até os livros deuterocanônicos ou apócrifos estão nela, ou seja, é uma Bíblia completa e a menor do mundo. A verdade, existe uma outra Bíblia menor do que essa, mas não impressa. É uma Bíblia digital, que ela é feita num cartão, para as pessoas lerem apenas a partir de um computador. Agora, a Bíblia impressa, não existe nenhuma menor do que essa. E já que eu mostrei a Bíblia mais antiga que temos, e mostrei também a menor Bíblia impressa do mundo, eu quero mostrar para vocês uma curiosidade, que me encanta muito. Nesse cantinho aqui, eu tenho uma Bíblia toda escrita à mão, por jovens que participaram de um congresso da Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 1969, Congresso MV. Aqui a gente abriu no livro de Eclesiastes e está escrito, então o jovem escrevia aqui e colocava o nome aqui. Eu até tenho a ideia, isso foi uma coincidência, que o nome que está aqui embaixo é de uma grande amiga minha, porque aqui está escrito Kedma M. Nascimento. Eu tenho uma amiga chamada Kedma Mano Nascimento lá em Belo Horizonte, que eu ainda quero perguntar se foi ela que escreveu essa página aqui, tá certo? Em 1969. E se foi, a Kedma hoje é uma grande psicóloga, trabalha com muitas palestras, é muito conhecida lá em Belo Horizonte. E nós temos aqui, quando ela era uma adolescente, talvez, lá no Congresso, ela participou escrevendo aqui. Cada um foi escrevendo uma página da Bíblia, e a Bíblia toda foi escrita, do Gênesis até o Apocalipse. E por que eu mostrei para vocês isso aqui também? Porque uma das coisas que a Bíblia preza muito, e isso já vai fazer parte da palestra, do nosso bate-papo hoje nessa live, é que a Bíblia preza muito pela cultura. Diferente do que muita gente pensa por aí, a Bíblia não incentiva as pessoas a serem incultas, pelo contrário, a Bíblia incentiva a humanidade à educação. Não é por menos que um dos versículos da Bíblia, onde Deus incentiva a educação de filhos, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Noutras traduções, educa a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se esquecerá dele, ou não se desviará dele, como diria a tradução literal. Também, Deus orientou Moisés a ordenar ao povo de Israel o seguinte: ensina as palavras dessa lei a teus filhos. Escreva-as no umbral da porta da casa de vocês. E sempre a inculque. É interessante essa palavra, vocês devem inculcá-la a seus filhos, ensiná-los desde pequeno. Aliás, eu não sei se você sabe disso, o povo de Israel, que foi um povo que por muito tempo baseou toda a sua doutrina, a sua crença, a sua existência num livro inspirado por Deus e revelado por Deus. O povo de Israel é chamado em hebraico de Am HaSefer, o povo do livro. Acho que é uma expressão que eu gostaria de ter para o meu país. Eu sou Am HaSefer, o povo do livro. Instrui a criança, leia. Paulo, examinai as Escrituras, Jesus ordenou. Então a Bíblia
é um livro que pauta pela cultura. E isso é importante, porque nós vivemos numa época, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, onde as pessoas não estão lendo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas que mostram como o brasileiro, cada ano que passa, lê menos e menos. E ainda assim, aqueles que estão lendo estão tendo uma terrível dificuldade de interpretação daquilo que é lido. Então, esse convite que eu faço para vocês estudarem a Bíblia é um convite também para que você se aprofunde num livro que vale a pena ser conhecido, tá bom? Aliás, existem grandes acadêmicos que falam que a Bíblia é um livro que desperta a cultura e que merece estar em sala de aula. Não é à toa que nós construímos esse museu dentro de um centro universitário, dentro do NASP. Agora, como tudo isso começou? Lá no passado, quando estava Abraão aqui, o primeiro dos hebreus, Abraão, o pai do povo hebreu, a Bíblia não estava escrita. Deus falava com aqueles homens através de sonhos, visões, e eles tinham uma cultura de passar a tradição de pai para filho. Quando chegou a época de Moisés estaria uns 600 anos, aproximadamente 600, 700 anos depois de Abraão. Deus falou, olha, peraí, está ficando perigoso confiar todo o ensinamento apenas à memória. A memória tem suas falhas, as pessoas podem às vezes não transmitir corretamente aquilo que lhes foi passado. Então Deus chamou Moisés e ordenou Moisés a começar a escrever aquilo que no futuro seria a Bíblia Sagrada. Então o primeiro autor bíblico, de quase 50 autores que produziram a Bíblia Sagrada, o primeiro deles foi Moisés. E Moisés começou a escrever de acordo com a tradição judaica. O primeiro livro que Moisés escreveu não foi o Gênesis, teria sido o livro de Jó. Depois sim, ele foi escrevendo o livro da lei, o livro de Êxodo, Levítico, Números. Muito obrigado. Trouxeram água para mim? Obrigado. Foram produzindo esses livros. Bebam água, viu, gente? Quem não bebe pelo menos 2 litros de água por dia já está doente. Parece até que tem um Dia Mundial da Água também, não tem, se eu não me engano? Nem sei quando é, pesquisa aí, fiquei curioso agora. 22 de março, Dia Mundial da Água. Então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, Moisés começou a escrever. Deus falou, escreve agora. Depois veio Josué, aí vieram os próximos livros da Bíblia que foram assim escritos. Eu já expliquei num dos vídeos anteriores como é que o cânon da Bíblia foi produzido. Eu não vou fazer isso aqui hoje, porque eu já tenho uma aula inteira sobre isso aí, como é que os livros foram escolhidos. E se você não assistiu, depois você entra aqui no meu ali no canal do YouTube, no Rodrigo Silva Arqueologia, que você vai ver justamente um vídeo que eu fiz, como os livros da Bíblia foram compostos, organizados, como é que eles foram colocados, por que Gênesis é o primeiro livro, por que Apocalipse é o último, por que o Evangelho de João é o quarto do Novo Testamento, coisas desse gênero. Agora, continuando aqui, nesse processo de cópia, como é que funcionava a produção de livros antigos? Vou pedir de novo a câmera móvel, que eu vou mostrar para vocês os 2 tipos de papel mais antigos do mundo. Vem comigo. Aqui nós temos o primeiro tipo de papel bem antigo, está aqui. É o pergaminho. Eu tenho até aqui numa das letras da palavra Bíblia, que está formando aqui atrás, um rolo de pergaminho para que você possa ver como ele é. Eu vou mostrar para você aqui. Está bem aqui, olha. Eu vim para cá, nesse cantinho aqui, eu tenho um pergaminho, que está lá no canto, e eu tenho o papiro. O papiro é o rolo maior que está aqui, ó. O papiro, ele é feito de vegetal, é de uma planta, e o pergaminho é feito do couro de animal. O papiro veio antes, foi criado pelos egípcios. Era a maneira que os egípcios tinham de produzir os seus escritos. Porque na época em que o Egito estava despontando como um grande império, os faraós queriam produzir muitos textos, livros, tratados, poemas, romances, leis. Só que o Egito estava numa área que não tinha a mesma forma de barro
que você encontraria lá na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia que a escrita foi inventada, e lá eles pegavam tabletes de barro, de argila, enquanto a argila ainda estava um pouco mole, eles conseguiam, fazendo sinais em forma de cunhas, por isso chama-se escrita cuneiforme, e assim escrever em sumeriano. Mas o barro do Egito não dava para fazer isso. E eles criaram a língua hieroglífica. Então os egípcios tinham em abundância ali uma planta chamada papiro. Eles descascavam essa planta e faziam dessa planta o papel que você conhece aqui. Mais tarde, por volta do 6º século a.C., alguns colocam, na verdade, o 3º século a.C., alguns pensam que o rei Eumenes, que era o rei de Pérgamo, teve uma briga com o rei do Egito. E nessa briga, Eumenes já não tinha mais a autorização para importar papiro para alimentar os livros da biblioteca de Pérgamo. Então alguém deu a ideia de pegar couro de animal, curtir o couro de animal e fazer as peças ali costurando, e aí você podia escrever no couro do animal. E como o couro do animal passou a ser o papel daquela região, em homenagem à cidade de Pérgamo, esse papel, essa membrana, esse couro passou a se chamar pergaminho. E os primeiros livros da Bíblia foram escritos em papiro e algumas cópias em pergaminho. Os pergaminhos mais famosos que a arqueologia já encontrou, falando de arqueologia bíblica, são os chamados manuscritos do Mar Morto. Eu tenho aqui algumas réplicas dos manuscritos do Mar Morto, vou mostrar para vocês. Essa aqui, por exemplo. Inclusive essas réplicas que nós temos aqui, elas são autorizadas pelo governo de Israel e são réplicas idênticas às que estão em exposição no Museu de Israel, no Santuário do Livro. Toda a parte que está faltando aqui são exatamente as partes que estão faltando ali. Aqui nós temos, nesse segundo, uma cópia, por exemplo, dos Salmos. E me chama a atenção, vou pedir para o Maurício pegar aqui a segunda coluna aqui, a primeira linha em cima. Olha que curioso, mesmo que você não saiba ler hebraico, você consegue perceber que há uma mudança de letras aqui. Se você olhar bem, tem uma palavrinha ali no meio que as letras dela são diferentes das demais. Preste atenção. Maurício está dando justamente um zoom aí, você pode dar uma olhada. Essa palavra que está no meio, escrita com letras diferentes das demais, é o nome de Deus em hebraico. Toda vez que o copista ia escrever o nome de Deus, ele trocava de letra, trocava de tinta e escrevia com reverência o nome sagrado de Deus. Esse mesmo nome vai aparecer também na terceira linha embaixo. A primeira, segunda, terceira é a última palavra à sua esquerda. Você vê que novamente você tem ali o nome de Deus em hebraico, que é a última palavra à esquerda. O tetragrama sagrado, as 4 letras que formam o nome de Deus. Então, só esse detalhe já dá para refletir muita coisa sobre a maneira reverenciada com que o copista desse rolo aqui, desse pergaminho, anotou a Bíblia Sagrada. Ele ia escrevendo, eles contavam letra por letra para que nenhuma palavra faltasse, e quando chegava o nome de Deus, trocava a tinta e pronunciava o nome de Deus com muita reverência, ou escrevia o nome de Deus com muita reverência. Pronunciava não, escrevia com muita reverência. Eu cometi o ato falho de pronunciava, porque na verdade eu queria dizer que quando eles estavam lendo esse texto e o nome de Deus aparecia, eles não pronunciavam também para manter a reverência. Falavam Adonai, ou, mais modernamente, Hashem, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Isso é interessante. Agora, os cristãos também tiveram esse mesmo cuidado? Sim. Nós temos aqui uma cópia de um papiro, lá era um pergaminho, aqui é um papiro, da chamada Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega da Bíblia Sagrada. E se você olhar justamente na parte que está à direita, ele vai dar um zoom para você, você perceberá que algumas palavras estão sublinhadas. Veja bem, algumas palavras estão sublinhadas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, a quinta palavra que está sublinhada é justamente a palavra theos.
Está mais embaixo aqui, a palavra teos. Parece um H e um C. Na verdade, perdão, corrigido. Eu li errado aqui. Não é essa, é a de cima, pater. Você tem a palavra pater em cima. Parece uma casinha, um H e um P. Mas, na verdade, é a palavra pater. Pai, falando do Pai Celestial. Então, quando eles sublinhavam essas palavras, é porque eram palavras que a gente chama de nómina sacra. Palavras também que faziam referência a Deus e, portanto, tinham que ser grifadas para que todos soubessem que ali estava algo sagrado. E como quem copiou essas páginas da Septuaginta foi algum autor cristão, algum copista cristão, a gente vê que eles herdaram do mundo judaico justamente essa prática de destacar aquilo que é sagrado. Essa prática, infelizmente, ela se perdeu na época da Idade Média, porque eu tenho aqui a última coisa que eu queria mostrar para vocês. Essas duas páginas, essas são originais, são 2 manuscritos em latim, feitos por monges copistas cristãos da Idade Média. Então a gente nota que aqui já não há mais nenhuma forma de grafar o nome de Deus, destacá-lo. Há sim um enfeite do pergaminho com essas partes vermelhas e azuis que você está vendo, mas fora esse destaque que é apenas para embelezar o pergaminho, as letras são apenas copiadas, todas sem nenhum destaque para o nome Jesus, para o nome Deus, para o nome Pai ou coisa parecida. Diferente do que nós vemos na Septuaginta, diferente do que nós vemos também ali nos manuscritos do Mar Morto. Agora, eu vou voltar para descansar um pouquinho a câmera e eu vou ficar no fixo ali para contar a importância desses manuscritos para o estudo da Bíblia Sagrada. Você sabe que antes da invenção da imprensa, eu fiz referência a ela aqui há pouco, antes da invenção da imprensa, nós não tínhamos como imprimir livros. Os livros eram todos copiados manualmente. Era um trabalho tremendo. Imagina você copiar, não tem aquela Bíblia manuscrita que eu mostrei para vocês ali, de 1969? Imagina você copiar um livro inteiro. Cometia-se erros, era muito caro, era muito dispendicioso, muito trabalhoso e certamente um manuscrito nunca ficava idêntico ao outro. Funcionava muito aquela questão de telefone sem fio. Então, uma grande pergunta que as pessoas faziam é, já que nós não temos nenhum original da Bíblia Sagrada, como é que nós podemos ter a certeza de que os livros foram fielmente copiados e que a Bíblia que eu tenho hoje impressa aqui, ou essa que você usa na sua casa, ou essa que você tem no seu celular, é exatamente aquela que saiu das mãos do profeta originalmente? As pessoas fazem essa pergunta. Então, graças à comparação desses manuscritos, nós podemos sim, hoje, não pela fé, não como coisa espiritual, mas de maneira acadêmica e científica, dizer, sim, nós podemos remontar o texto original como ele era, pelo menos em 95% do seu conteúdo. Aí você diz, espera aí, Rodrigo, então não é 100% da Bíblia que nós temos certeza? Não, é 95%. Mas os 5% da Bíblia que nós não temos certeza absoluta de como eram no original, são 5% que não alteram em nada qualquer parte da Bíblia Sagrada. Quer um exemplo? Eu vou dar até mais de um exemplo para você. Na Bíblia, em algumas Bíblias, alguns manuscritos bíblicos, tem um texto do Apocalipse que diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o lugar na árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Outros manuscritos trazem assim, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos do Cordeiro. Então a ideia é, bem-aventurados aqueles que lavam as vestes ou aqueles que guardam os mandamentos. Uma parte dos manuscritos diz vestes, outra parte diz mandamentos. Qual que está correto? Não sabemos. Aliás, a palavra veste e mandamento é muito fácil de ser confundida em grego, porque vestes em grego é istolê e mandamento é entolê. Percebeu a semelhança? Istolê, entolê. Dá para confundir mesmo. É igual falar Zeca Roceiro, Zeca Roceiro. Zeca, roceiro, um Zeca da roça, e Zé, carroceiro. O Zé que tem uma carroça. Mas na hora de falar, as duas parecem a mesma coisa. Entolê, estolê também. Então, algum copista, na hora que o outro estava ditando, acabou confundindo as palavras. Agora,
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, está correto? Está correto. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, está correto? Também está correto. Então nós não sabemos qual é a leitura original, mas seja qual for, não altera nada. Tem um vídeo bem legal aí. Depois vou mandar o link aí, vocês assistem aí. A gente vai fazer o resumo aí e a gente conclui a aula aí. Já foi dado. Rapaz, que aula boa, hein? Perfeita. Amém. Muito bom. Eu assisti essa explicação do Rodrigo Silva. Sensacional. Muita vontade de conhecer esse museu, né? Todas as escritas ali, a forma que o povo olhava para as coisas de Deus. Na reverência, né, irmão? Lembra quando a gente começou aqui com... Eu até perguntei para o pastor Robson, uma coisa que até hoje eu tenho, gente, eu não consigo. E aí, assistindo esse vídeo, eu vi assim, eu ainda fiquei de novo com a dúvida. Porque eu sei que às vezes a gente tem uma tendência a ser religioso e essas coisas, mas essa parte, gente, eu fico muito, porque assim... quando eu transcrevo da palavra de Deus para um papel, quantas vezes eu já joguei fora? E eu sei que eu não devo jogar fora. Eu até parei de escrever assim, porque eu só aprendo escrevendo, entendeu? Minha memória é péssima, eu não sou uma pessoa audiovisual que... Um pouco lógico, mas assim, eu aproveito melhor a memorização escrevendo. E aí, mas eu tenho essa dificuldade, entendeu? Porque eu nem gosto de guardar as coisas, porque eu não gosto de acumular. E também tenho eu fico nessa, meu Deus, Senhor, será que eu tô pecando? Porque eu olho, e novamente, quando eu assisti esse que é do Rodrigo Silva, falando sobre a Bíblia, olha, eles trocavam até a tinta, entendeu? Eles mudavam a escrita, né? Aí eu falo, Senhor, e olha só, Senhor, eu não tenho tido reverência, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Então eu tenho esse receio, pastor. Aí agora eu tô evitando, assim, ficar escrevendo, sabe? Às vezes eu coloco algum versículo, né? Igual eu dou aula para as crianças de 9 a 11 anos. Então tem muita coisa para escrever, né? E aí eu falo, ai meu Deus, e agora? Vou ter que doar essas coisas ou... Eu nem sei. Uns falam que tem que queimar para você não... Que é o certo é queimar, né? Mas eu nem sei. Eu tenho muitas dúvidas, sempre tive. Meu coração tem muita dúvida em relação a isso. Outra coisa também, em matéria da reverência das coisas de Deus, que a irmã Valéria falou aí, isso aí foi falado bem no começo, né, sobre essas coisas, que tem um país aí que eles até hoje ainda usam isso ainda. Eles escrevem, se eles estiverem escrevendo ali e ao longo da escritura, se saiu alguma coisa errada que tem o nome de Deus, eles não jogam fora, eles guardam porque justamente tem o nome de Deus, né? Isso até hoje existe ainda. Mas o que eu fiquei notando aí também é que teve esse manuscrito onde o pessoal trocava cor de tinta em pró reverência a Deus, mas lá na frente, quando ela já vai ser traduzida, ele já mostra que ali, né, não teve reverência nenhuma. A única beleza que tinha era no formato que era escrito, né? A reverência ali, ela deixou de ser uma prioridade. Aí eis a pergunta em cima disso. Se não tinha reverência em cima do Deus soberano, qual era a reverência que tinha em cima dos contextos bíblicos? Se eu trazer aquilo para nossas vidas hoje, que nós estamos lendo, porque foi uma tradução deles, né? Daí em diante seguiu-se essa tradução. Então, qual é o ponto que ali verdadeiramente eles trouxeram aquilo que estava no antigo para o dia de hoje? Entendeu? O que o senhor me diz, pastor? É eu, é? Eu tava meditando aqui, tava só ouvindo aqui.
A reverência do povo era muito grande, né? O povo israelita com o eterno. Nós hoje não temos essa reverência toda com Deus. Mas reforma, você falou tanto assim que eu acabei sem entender direito a pergunta. Refaça a perguntinha, por favor. Porque assim, nós vimos ali no manuscrito que eles trocavam até as letras, né? Que escreveu o nome de Deus. Ali tinha uma reverência do Altíssimo. Então, ele mostra ali, o Rodrigo Silva está mostrando que aquela Bíblia ali, aquela forma de escrita é verdadeira, original, né? Até o nome pai ali era sublinhado, que fazia uma alusão a Deus. Já no Novo, quando ela é traduzida, que mostra o pergaminho ali traduzido, não há referência nenhuma. Tanto é que ele fala até que foi uma Bíblia que tinha beleza em volta, aquele negócio todinho, mas ele não vê nenhuma reverência ao nome ali na tradução. Aí a pergunta é, se não tem uma reverência a Deus, que é o Altíssimo, que ele não viu, né? Ele mostrou que ele não viu e nós também não vimos do mesmo jeito que era antes. Se não tem uma reverência a Deus, como é que a gente pode ter certeza que eles trouxeram tudo que estava no passado para a gente hoje? Porque dali é que nós começamos. Irmão, mas você viu que ele diz, perdão, pastor Robson, interromper, a última coisa. Mas você viu que ele diz que a Bíblia ela é 95% em relação ao original traduzido. Esse 5% é questão de palavras parecidas, assim, muito similares, que não faz a diferença nenhuma. Então, é uma coisa assim que nos traz total segurança em relação à sua veracidade. Amém. Então é uma coisa assim que eu vi, depois você vai entender melhor a hora que você assistir tudo, todo esse, como é que chama isso, gente? Vídeo, né? Todo esse vídeo. É muito bom. Pode falar. Amém. O que eu entendo é o seguinte, com o passar do tempo, a gente vai reformulando a BNT, as normas de escrita, de tudo, né? Ela que faz essas correções. Com o passar do tempo, foi se percebendo, por exemplo, que naquela primeira escrita, a forma deles identificar um nome, aí o que eles faziam? Botavam em negrito ou sublinhavam. Hoje, para a gente saber diferenciar o nome, não precisa botar um sublinhado ou um negrito, precisa só colocar em maiúsculo, vamos dizer assim. Então, com o passar do tempo, foi isso que foi acontecendo. Não exatamente perdeu porque a escrita ela foi melhorando, foi adaptando as situações de hoje. Por exemplo, hoje vamos falar em Deus. Quando é o Deus verdadeiro, a gente coloca maiúsculo. Quando é o Deus pagãos aí, coloca minúsculo. Essa é a forma que eu acredito que aconteceu. Não assim, perdeu a reverência total. É a forma da escrita que foi mudando. E para quem estuda o português sabe que a língua ela é viva, ela vai se adaptando. É verdade, irmão. Exatamente. Em cima da Bíblia, em cima da Bíblica, do fato Bíblia, né? É o que ele começou lá no começo, inculcar, né? Quando você inculca na cabeça da criança, na cabeça de uma pessoa, aquilo dali vai eternamente. Esse lance da reverência, ela é ótima porque você vê hoje na igreja, entendeu? Eu vou dar um exemplo bom aqui agora. Eu estou na portaria ali, entendeu? Então, o pregador não, o irmão está lá em cima do púlpito lendo a palavra de Deus. Começou a ler a palavra de Deus. Poucos são os que, quando chegam atrasados, que está tendo a palavra, poucos são os que ficam do lado de fora e esperando terminar de ser lida a palavra. Entendeu? Já tem outros não, que está lendo a palavra e eles entram direto. Eu aprendi que quando você espera, é uma reverência à palavra. Eu aprendi assim. Então, seja na nossa igreja, se qualquer igreja que eu chegar e tiver
estiver sendo lido a palavra, eu aguardo até terminar. Então, é esse inculcar que está faltando pôr na cabeça das pessoas. Porque o que Irmão, sim. perdão, desculpa. Nossa, eu sou mal educada, né, gente? Eu vou ter que pedir perdão a cada segundo. Eu sou ansiosa para falar. Mas sabe, irmão, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa pro irmão. Eu aprendi isso, sabe quando? Aqui na congregação Novo Horizonte. Sabia que eu não sabia disso? Sabia que tem muitos irmãos que não sabem? Este é o problema. É porque antes, gente, era passado, entendeu? Eles verdadeiramente viviam esse inculcar, desde quando a criança nascia e durante gerações da geração, entendeu? Mesmo quando eles não sabiam ler, a cultura era passada oralmente, né? E ali ia sendo, né, expandida a palavra do Senhor e chegou até nós. Mas hoje nós não temos, a gente tem isso, mas eu não sei o que é, eu vou falar por mim. Eu acho que é porque eu andava dormindo espiritualmente, porque a palavra sempre esteve lá, né? E talvez por falta de conhecimento, de dormência espiritual, a gente não se atenta a essas coisas. Então, assim, eu vou falar para você, irmão, é vergonhoso, mas não tem muito tempo que eu aprendi isso, não. Eu cansei de entrar, por falta mesmo, por ignorância mesmo. E agora não, já tem um bom tempo, que louvado seja Deus, o Senhor, através da sua palavra, dos ministros da palavra de Deus, me ensinou isso. Eu, domingo, inclusive, né, que a gente só vive no amém atrasado, você viu lá, irmão? Eu digo na nossa família, chegou eu, meu pai e a Bia. A Bia foi logo entrando, eu disse, espera, tá lendo a palavra. Aí meu pai pegou, olhou para todo mundo, saudou os irmãos e foi de boa, porque ele não tem esse entendimento. Entendeu? Então, falta conhecimento, é entendimento, é despertamento espiritual, que só o Senhor mesmo para nos conceder. Eu acho que Amém. deu aqui no meu computador, que ele tá piscando a mãozinha aqui direto, não sei porquê. Não, eu queria falar, falta conhecimento, realmente, mas falta as pessoas quererem buscar. Eu digo porque a Valéria e o Nilton, eles participam dos cultos de quarta-feira, mas se você vê na quarta-feira, é minguado, então o pessoal não quer buscar o conhecimento, quer ir mais no culto de domingo, que é só louvorzão e tal. É um culto bom, mas não é o ensinamento ali para você aprender, levar uma chibatada nas costas para criar um couro mais grosso. Aí vai pelo pastor, né? O pastor pega o culto de domingo e se transforma em culto de ensino. Tem que ser a sacada do pastor. Se o povo não vai pro ensino, o ensino vai atrás dele. Do povo, né? Aí entra aquela palavra, né? Meu povo perece por não ter conhecimento. Então a palavra já está dizendo, não tem o conhecimento, você perece, né? Então resta a quem tem a autoridade em cima do púlpito para trazer esse ensinamento para o povo. Porque aqui nós buscamos, porque nós estamos nessa live junto com os irmãos, fazendo esses estudos. Então nós estamos buscando aprender. Dentro da igreja tem alguém que queira fazer, sim, mas às vezes não tem o poder financeiro para estar, né? Outras vezes não tem tempo, né? Apesar de que tempo para Deus, você já viu na Bíblia que a pessoa tem que fazer o tempo, não deixar o tempo fazer a pessoa, né? E então tem muito disso. Então depende de quem está em cima do púlpito para chegar e dizer, é assim, 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 assado. É um puxão de orelha? É um puxão de orelha. Mas é um puxão de orelha aonde pode levar, onde pode não, vai levar essa pessoa mais além no conhecimento. Né? Leva mesmo. E leva à transformação verdadeira de vida. Gente, eu fiquei. O irmão Ivanildo lembra dos cultos de quarta-feira com o pastor Christian. Era livro por livro, capítulo por capítulo. Toda vez que eu saía de lá, eu dizia, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Toda vez foi um ano para o Senhor me libertar
Entendeu? E se não fosse o Senhor, pela força do poder dele, pela palavra dele, eu não teria saído da situação em que me encontrava. O Senhor sabe. Entendeu? E foi somente estudando a palavra, com o impacto da verdade, da palavra do Senhor, é que vem a transformação. Não tem como, gente. Não existe outra receita. Não existe. Então é essencial. Mas, infelizmente, como eu falei, muitas vezes o problema está em nós. Eu acredito que ainda há muitos líderes que têm amor e prazer em ensinar, entendeu? E sabem da sua vocação, porque sabem que vão um dia prestar conta ao Senhor desse rebanho que o Senhor confiou em suas mãos. Mas muitas vezes nós, os seres humanos, nós como cristãos, estamos dormindo. Às vezes, até hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu durmo, eu vivo uma constante luta. Eu vivo uma constante luta, entendeu? E eu louvo a Deus que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor vai nos ensinando, e o Senhor vai até nas coisas pequenininhas. Às vezes eu estou assim, assistindo alguma coisa assim, boba, supérflua, e aí o Senhor me traz. O que você está fazendo? Vendo essa bobeira tão vã? Nossa, como é maravilhoso, entendeu? E o Senhor vai nos ensinando, o Espírito Santo de Deus vai nos despertando, e aí a gente vai, como diz, se santificando diariamente, todos os dias. E para isso a gente necessita da palavra, senão não tem como. A Bíblia diz que a própria palavra nos limpa, ela nos julga. É verdade. Os ensinamentos da quarta-feira. Tá gravando ainda, Guto? Tá gravando. Eu ia orar pra gente finalizar aqui, aí a gente poderia ficar mais à vontade depois que eu passe de gravar. Amém. Então pode orar. Aí, Valéria aí, padrão aí. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos mais uma vez por este grande privilégio, Pai, de ouvir a tua palavra. Senhor, como nós somos felizes, Senhor, e bem-aventurados na tua presença. Deus de amor, poder e glória, nós te louvamos por tudo, te apresentamos, Pai, cada um dos teus filhos que participaram e os que não puderam participar. Senhor Jesus, continua com o teu amor, com a tua misericórdia sobre nós, para que possamos a cada dia buscar em ti, Senhor, a esperança viva de um dia podermos te ver, Senhor, e contemplar a tua face. Nos ajuda em tudo, nos santifica na tua palavra, na tua verdade. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.